Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto, estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E eu convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada, toma posse do teu exemplar da palavra de Deus. E eu convido você a abrir comigo no Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, amém? Profeta Jeremias, capítulo 18, vamos ler a partir do verso 1, amém? Se você não tem como acessar, se você não tem como pegar a sua Bíblia física nesse momento, não tem problema, amém? Apenas redobre a tua atenção, porque certamente o Senhor, Ele vai falar com você, amém? Então, em nome de Jesus, abra o teu coração para o céu, abra o teu coração para o Espírito Santo. O Pai te ama muito, amém? Ele está com os olhos em você e sua boca quer lhe falar ao coração, amém? Assim como o Pai está com atenção em você, dê atenção ao Pai neste momento também, amém? Aleluia! Diz assim a palavra do nosso Deus, Jeremias 18, uma passagem muito conhecida do Antigo Testamento. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Diz assim, verso 1 em diante, a palavra do Senhor, palavra de Yahvé que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu convido você que pode, feche os teus olhos agora, vamos orar, amém? Porque nós somos totalmente e completamente dependentes de Deus. Senhor, na tua presença, Pai, eu quero, meu Deus, me colocar em oração, e eu já, meu Pai amado, te engrandeço, eu já te louvo, eu já te bendigo, ó Pai, porque estou sentindo a tua graça neste momento, a tua presença, Senhor. Ah, meu Pai amado, ao ler a tua palavra, o meu coração queima, Senhor, dentro de mim, e eu te peço, meu Deus, fala poderosamente, meu Deus, a cada vida, a cada coração, Pai, que não haja nada capaz de atrapalhar, ó Deus, a tua palavra, a tua voz, Senhor, de ser ministrada nesta vida, neste coração, que não haja nada capaz de Deus de atrapalhar a tua obra, Senhor, nesta vida. Pai, abençoa desde já, Senhor, repreende todo mal, Pai, que no nome do Senhor Jesus, aonde quer que a tua palavra, meu Pai, fosse semeada, que haja vida, que haja frutificação, que haja, meu Pai amado, ô Senhor, meu Pai, um alinhamento com o céu, para vivermos, meu Pai amado, obras grandiosas, para vermos e vivermos obras grandiosas em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. A palavra do Senhor, ela veio ao profeta Jeremias, e o Senhor falou assim, vai até a casa do oleiro, desce a casa do oleiro. Muitos trazem essa alusão de descer a casa do oleiro como descer sobre os joelhos para orar. Amém? E eu quero dizer para você que não está essa expressão errada. Amém? Apesar do sentido literal, era para Jeremias descer e ir até a rua, na verdade, onde ficava a loja do oleiro, onde ali ele trabalhava com os vasos, fazendo jarros, fazendo potes, fazendo vasos, e ali o Senhor iria dar uma palavra naquele momento específica para ele, mas se você trazer, né, para esse sentido figurado, não está errado, porque quando você dobra o teu joelho para falar com Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele ouve, amém? Jesus, ele fala, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, ele vai te responder, ele vai falar com você, ele vai te responder, ele vai te honrar publicamente. O Senhor Jesus falou, aleluia. Então não é errado você acreditar que a casa do oleiro, aleluia, também é o descer sobre o joelho, porque quando você desce, meu irmão, na presença de Deus, em oração, quando você desce
o teu coração na presença de Deus para buscar, para clamar, ele responde, amém? Foi usando o próprio profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, o próprio Deus ele vai falar assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor fala que tem grandes coisas para revelar a todo aquele que clamar, a todo aquele que invocar o seu nome, amém? Em outra vez, em Jeremias, no capítulo 29, lá no versículo 13, o Senhor fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, quando você aplica o teu coração na oração, não tem como você ficar sem ouvir a voz de Deus, amém? E o descer é o descer diante dos pés do Senhor, literalmente, amém? Você tem resposta quando você, aleluias, desce sobre o teu joelho. Então desça assim a casa do oleiro, amém? E você vai ouvir as palavras do Senhor. E Jeremias, ele desceu, né? E quando ele entra na casa do oleiro, e ali ele vê o oleiro trabalhando com o barro, fazendo ali um vaso, fazendo ali um jarro, fazendo ali um pote de barro. Naquele momento, aleluia, veio a palavra do Senhor ao profeta, e a Bíblia diz que naquele momento o vaso que o oleiro estava fazendo, ele se quebra nas mãos do oleiro, e ele pega e ele amassa o barro, e ele faz um vaso novo conforme lhe apraz, conforme a sua vontade, aleluias. Amados, esse versículo é muito forte, mas, inclusive eu faço questão de ler com você esse versículo em várias traduções, amém? O verso de número 4, se você tem a Bíblia nas suas mãos, né? Leia novamente comigo. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos, amém? Estou lendo a versão revista e corrigida, aleluia. A versão na linguagem de hoje diz assim, quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria, amém? A versão NVT, cadê? Diz assim, mas o vaso de barro que estava fazendo não saiu como desejava, por isso ele amassou o barro e começou novamente, aleluia, para fazer como queria. Então, amados, você vê neste versículo a soberania de Deus. Muitas das vezes, amados, eu me peguei triste por ver muitas pessoas resistindo ao Espírito Santo, resistindo ao chamado do Senhor, como diz o Senhor Jesus, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele, ele ceará comigo. O Senhor, muito cortês, ele bate a porta. O Senhor, ele não chega arrombando, o Senhor não chega estourando tudo, o Senhor não chega oprimindo, não. O Senhor, ele é muito educado, o Senhor é muito, Espírito Santo, ele é muito cortês, amados. Jesus, ele é muito educado, ele bate a porta, aleluia. Ele é educado. E ele espera que a gente venha. Então, muitas das vezes eu falava, Deus, eu peço tanto para o Senhor fazer a obra no coração de tal pessoa, e parece que nada vai acontecer, Senhor, parece que essa pessoa vai resistir à tua voz para sempre. E quando eu olho, às vezes, não só para uma ou para outra pessoa, a gente ora muitas das vezes pela nossa cidade, pelo nosso país, e a gente fala, Deus, parece que nada vai mudar na nossa nação, Senhor, parece que tudo vai continuar do mesmo jeito, mas essa palavra é muito forte, é muito poderosa, porque Deus está lidando com uma nação, e essa nação está sendo rebelde à voz do Espírito Santo, essa nação está sendo rebelde ao próprio Deus, e o Senhor fala, será que eu não posso fazer com vocês, ó casa de Israel? Deus está falando com a nação, Deus está falando com toda a nação. Será que eu não posso fazer o que eu quero? Vocês são o barro, aleluia, e eu sou o oleiro. Deus está falando que ele é soberano para fazer a obra, amados. Deus, ele tem poder para fazer, amados, aleluia, para transformar coração, para mover vidas, para transformar, aleluia. E o nosso Deus, amado, ele é soberano. Acredite na soberania de Deus, amém, aleluia, porque, amado, Deus, ele faz a obra, amém. Mas, amados, é muito importante você abrir o teu coração para ele. Eu quero que você observe, amém, o verso de número 4 fala que o vaso, ele se
ele se quebrou nas mãos do oleiro. Amém? Olha só, na parte A do versículo, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer um novo vaso. Amém? Para que um novo, aleluia, venha chegar na tua vida, você há uma necessidade de quebrantamento de coração. Amém? Isso soa às vezes ruim, a princípio, quando a gente lê, poxa, o quebrar o vaso, o estragou o vaso, né, conforme algumas versões, parece uma conotação ruim, mas Deus está falando para você e para mim, amados, que o quebrar às vezes é muito bom, porque às vezes a forma que a gente está tomando não agrada ao Pai, não agrada ao Senhor, e há uma necessidade, amados, de nós entendermos isso. Não reclama, amém? Em outra parte da Escritura vai dizer que nós não temos o poder para reclamar com Deus, por que Ele fez-nos assim, por que nós somos assim, por que tem que ser desse jeito. Deus, nós somos o oleiro e Ele é Deus. E Deus, Ele é o grande oleiro espiritual da nossa vida, e não só da nossa vida, mas de toda a nação, de toda a humanidade. Amém? E aqueles que se deixar quebrantar pelo Senhor, Deus vai fazer um vaso novo, uma nova criatura. Amém? E vai experimentar coisas maravilhosas de Deus. Amém? Se tornará vaso de honra, se tornará vaso usado nas mãos do Senhor. Amém? Mas é claro que aqueles que resistem ao Senhor, aqueles que resistem ao oleiro, será feito um vaso que vai ser, como diz lá a Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 11, vai ser um vaso para desonra, um vaso para destruição, um vaso que não vai ser refeito, vai ser completamente descartado. Amém? Como assim, pastor? É verdade. Porque enquanto o barro ele está na mão do oleiro, ele pode ser feito e refeito, mas se o vaso ele vai para o fogo e ele ali então trinca, ele quebra, não tem como você refazer um vaso que já foi para o fogo. Amém? E assim, amados, é uma verdade espiritual isso. Assim, aquelas pessoas que não se deixam, sabe, ser moldada pelo oleiro, essas pessoas vão para o forno, vão ser passadas pelo julgamento, que o fogo fala de julgamento na Bíblia. E, amados, uma vez no julgamento não tem mais como voltar atrás, não tem como ter uma segunda chance. Ou a pessoa que fez, que entregou seu coração para o Senhor, ela recebeu, aleluia, a dádiva de ser moldado pelo Senhor, se tornou um vaso de honra, uma nova criatura, experimentará do prazer eterno de viver na presença de Deus para sempre. Mas aqueles que endureceram seu coração e se manteve numa forma que desonra o Senhor, vai ficar assim, amados, sem a chance de ser restaurado novamente. Amém? E aí a Bíblia fala que é onde entra aquela passagem que muitos serão lançados no lago de fogo, de enxofre. Por quê? Porque foram rebeldes ao Senhor até o fim e não se deixaram ser moldados pelo Senhor, não quebraram, não deixou se quebrantar na mão do Senhor. Amém? Observa que o vaso quebrou-se na mão do oleiro, não foi Deus que quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso ali, foi o vaso que quebrou-se. A importância de nós nos quebrantarmos na presença de Deus, amado. Receba essa palavra no teu coração, deixa Deus te moldar, deixa Deus te amassar, deixa Deus fazer o que Ele quer, o que Ele apraz na sua vida, como Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Anseia pela vontade dEle. A vontade dEle, meu irmão, é melhor do que a tua, pode ter certeza disso. A vontade dEle é melhor do que a tua, minha irmã. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que você venha ser um vaso de honra para glorificar o nome de Jesus. Amém? E não um vaso de desonra, não um vaso para destruição, para perdição. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor falou grandemente ao teu coração. Amém? Aleluia. Vamos orar comigo? Pai, na tua presença, neste momento, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Ó, Senhor, nós nos apresentamos diante de ti e pedimos a ti, Senhor. Ó, Senhor, nos molda, nos faz, Senhor, um vaso agradável a ti, Senhor. Ah, meu Pai, quebra, refaz novamente, faz aquilo que está no teu coração, Senhor. Ah, meu Deus, tu és soberano para fazer o que tu queres, aquilo que desejas. Em nome de Jesus, Pai. Não, Senhor, que nós não venhamos ser duros, não, Pai, que nós não venhamos nos
ser resistente, não, Pai, mas nós queremos ser aquele barro da melhor qualidade. Ah, Senhor, meu Deus, derrama, meu Pai amado, água sobre o teu filho, porque o oleiro, ele, para amolecer o barro, ele coloca água e a água vai moldando. Ah, Senhor, Jesus falou que o teu Espírito Santo é como água viva, ele chama o teu Espírito de água viva. Derrama, pois, água viva, Senhor, agora sobre o teu filho, molda ele, que ele venha ser um vaso de glória, de bênção, de honra, para o louvor do teu nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Receba o toque do Senhor, receba a palavra de Deus no teu coração. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém. Curta a mensagem, compartilhe a mensagem para que muitos corações sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. E até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.